Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso Matemago. Hoje a gente vai começar, vamos dar o início, né? Essa nova etapa aí que é sobre os números decimais, beleza? Então, Creuso, o que é um número decimal, né? Por que existe isso? Bom, a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais profunda, tá? Vamos relembrar um pouquinho aqui sobre os outros conjuntos numéricos que a gente já estudou. A gente começa lá estudando esse conjunto, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, rapaziada, ele satisfaz duas operações, a adição e a multiplicação. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que se eu pego dois números naturais e somo, sei lá, 2 mais 3, eu somo, dá 5, né? Isso quer dizer que esse cara é natural, esse é natural e o meu resultado também é natural, né? Se eu pego dois naturais e multiplico, quer dizer que esse cara é natural, esse é natural e meu resultado também vai ser um número natural. Porém, para a subtração, não é bem assim, né? Ah, Creuza, mas eu sei subtrair dentro dos naturais, mas eu não consigo fazer com que todos os números eles consigam ser subtraídos. Por exemplo, se você pega o 10 e você tira o 7, aí você pensa, puxa vida, 10 é natural, 7 é natural, 10 menos 7 vai dar 3. 3 também é natural. Tranquilo, mas se você trocar aqui o minuendo e o subtraendo, você vai ter 7 menos o 10. Então esse resultado ele não existe dentro dos naturais, né? E depois lá no sétimo ano a gente já vai estar estudando os números inteiros. Aí ele vai existir dentro do conjunto dos inteiros, que vai ser o menos 3, né? Você está devendo 10, paga 7, fica devendo 3. Então lá nos inteiros ele vai sim, mas nos naturais não. Então, o que acontece? A gente tem, né, os naturais aqui. Então, quem são? Vamos escrever aqui. 0, 1, 2, 3 e vida que segue. Beleza? Então, para a gente conseguir subtrair, foi inventado, né, um outro conjunto numérico maior que esse conjunto aqui. Eu falo maior assim, todos os conjuntos são infinitos, então não tem muito sentido falar qual que é maior, assim, né? Mas eu falo maior aqui no sentido de ampliação de operação, tá? Então o conjunto dos números inteiros, o símbolo é um z, agora sim ele satisfaz a adição, a multiplicação e a subtração. Então aqui vai aparecer os números negativos, vai aparecer o menos 1, menos 2, menos 3 e vida que segue, até menos infinito. Porém, né, a divisão ela ainda continua sem a gente conseguir resolver. Então, a gente estudou um conjunto que consegue resolver a questão da divisão, que é o conjunto dos racionais. E é esse o conjunto que eu quero conversar neste momento. A gente estudou o conjunto dos racionais, né? Esse que é doidão aqui. Agora, dentro dos racionais, sim, brother, eu consigo satisfazer a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão. Então, um número que ele é racional, ele me permite, tá, representá-lo de duas formas. A forma que a gente já estudou nos vídeos anteriores, que foi a fração, né? E a outra forma, que é o que a gente vai começar a estudar agora, que a gente chama de número decimal, que é o famoso número com vírgula, tá? Então, dentro desse conjunto aqui, por exemplo, se dentro dos naturais ou dos inteiros eu quisesse dividir 2, sei lá, para 5, eu não conseguiria. Agora, como fração dentro dos racionais eu consigo. Eu consegui escrever lá, 2 sobre 5. Beleza. Esse cara aqui, ele está na representação que a gente chama de fração. Porém, ele pode ser representado também em formato decimal, que seria aqui o nosso 0,4. É o mesmo número, um formato fração, o outro formato decimal. Qual que é a moral, qual que é a vantagem de a gente entender os dois formatos? Na nossa vida, né, na nossa vida cotidiana, a gente vai se deparar com situações em fração, com situações decimais, né? E a gente vai ter que optar por uma delas na hora de resolver. Então, às vezes é mais conveniente resolver em fração. Às vezes é mais conveniente resolver no formato decimal. Então, assim como as frações, um número no formato decimal, ele tem todos os seus algoritmos
né, da adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Tem um formato, tem um jeito para a gente resolver essas operações. E é o que a gente vai começar a falar agora. Então eu queria primeiro orientar onde nós estamos. Então nós estamos dentro desse conjunto, que é o conjunto dos números racionais, ou conjunto dos números racional, beleza? Beleza? Racional. E a ideia aqui é a gente trabalhar então com os racionais positivos, ou o que a gente chama também de absolutos. Porque os racionais negativos, ou seja, o menos 2/5 ou menos 0,4, a gente vai trabalhar só no sétimo ano. Aí vai entrar lá regra dos sinais, um monte de coisa. Beleza? Então a ideia aqui é a gente trabalhar essas operações, que são as mesmas dentro do quinto e do sexto ano, para que a gente ganhe desenvoltura e entender um pouquinho mais. Beleza? Então, vamos seguir o baile aqui. A ideia aqui é a seguinte. Um número decimal, então a gente viu que é um número com vírgula, beleza? A gente estudou os números em suas ordens e classes. O conjunto dos decimais, a gente vai estudar também. Então, um número decimal ele entra em cena quando a minha unidade ela não é suficiente para representar uma quantidade. Né? Por exemplo, Cleuso, qual que é a tua altura? Eu vou dizer assim, brother, minha altura é 1,78 metros. Aí você vai dizer, sério? Sério? Ou 1,78 m, mas na hora de escrever, se eu quiser escrever tudo numa mesma unidade, eu vou escrever assim, né? Opa, deu ruim aqui. Eu vou escrever assim, né? 1,78 metro. E daí? Ó, a unidade de medida, que é o metro, ela não foi suficiente. Eu não cheguei a 2. Também é maior que 1. Então fiquei naquele meio termo. Então, o sistema decimal ele entra em cena, tá? Para a gente estar representando essas quantidades. Interessante que a gente vai... Olha só o nome, sistema decimal. Decimal vem de 10 dedos, 10, né? De agrupar em 10, em grupos de 10. Por que o 10? Por que o 10? Já se perguntaram? Por que o 10? A gente poderia agrupar em 5, poderia... Se a gente voltar um pouquinho para outros sistemas, por exemplo, existe o sistema binário, que a gente agrupa em 2, existe o sistema sexagesimal, que a gente agrupa em 60, né? Quando a gente vai ver ou por exemplo, o horário, o tempo, né? Um minuto tem quantos segundos? 60. Uma hora tem quantos minutos? 60. A gente está agrupando de 60. Então existem sistemas diferentes que a gente acaba utilizando. Aqui a gente vai agrupar em 10, tá? Então a gente vai voltar aqui para as nossas ordens, tá? Então, o que a gente já tinha visto anteriormente? Vou fazer uma divisãozinha aqui, tá? Então, lá nas ordens, tá? Eu nem vou separar em classe aqui, vai nos interessar para a gente agora são as ordens, tá? Então, olha só, isso aqui a gente já aprendeu anteriormente, né? Agora, deixa eu colocar aqui. Para a gente dar uma sintonizada. Então é o seguinte, o que a gente viu? A gente viu que esse cara era a nossa unidade, né? Pô, vou tirar ali. Esse cara era a nossa unidade. Esse 3 significava as dezenas. O 7 era centena. E esse 1? Unidade de milhar, né? Unidade de milhar. Isso é um M aqui. Tá? Ok. Isso aqui são as nossas ordens. A ideia daqui para cá é que a gente comece a trabalhar agora com as subordens. Ou seja, eu vou pegar a minha unidade e eu vou começar, em vez de... Aqui, ó. Da unidade para cá, a gente é sempre agrupando em 10. Aqui eu tenho uma unidade, agrupei em 10, tenho uma dezena. Agrupei 10 dezenas, tenho uma centena. Tenho uma centena, fiz um grupo de 10, tenho uma unidade de milhar e assim por diante. Então, daqui para cá, nós temos uns múltiplos, né? A gente vai ter os múltiplos de 10. E daqui para cá, a ideia é que a gente tem, então, os submúltiplos. A gente vai começar a dividir por 10. Então, esse 2 aqui, o que ele significa para a gente? Ele significa 2, olha lá, a palavrinha
não sei se eu vou conseguir escrever aqui. Ele significa 2 décimos. Tá? Então a primeira subordem que a gente vai aprender é a subordem dos décimos. Em vez de eu multiplicar por 10, como é a dezena, eu vou dividir para 10. Então eu tenho meus décimos. Depois, quando eu vou para a próxima subordem, eu tenho os meus centésimos. Olha lá. Eu sempre escrever com essa caneta horrível, né? Centésimos. E por fim, eu tenho minha última. Não é que é a última, né? Aqui para o quinto ano, sexto ano, a gente não vai passar dessas, né? Que é a nossa. Que é os milésimos. Que é os milésimos. Tá? Então, para representar, como eu tenho o D de dezena, esse D a gente usa como D minúsculo, que é de décimos. Depois eu tenho os centésimos, C minúsculo, e os milésimos para representar. Beleza, rapaziada? Então essa aqui é a ideia. Essa aqui que é a ideia da gente organizar aí os números decimais. Aqui também é legal a gente lembrar um pouquinho da decomposição desse número. Se você quisesse decompor ele, lembram disso? Esse 1 é o quê? Uma unidade de milhar. Então, vou escrever aqui a decomposição desse cara aqui. Tá? Vou fazer o seguinte aqui, brother. Eu vou trazer essa rapaziada aqui para o lado. Tá? Trazer ele para aqui para o lado. E vou fazer... Oi. Deu ruim aqui. Vou apagar aqui. Que aqui é tudo ao vivo, né, brother? Oi. Beleza. Vou apagar aqui e a gente vai fazer decomposição aqui. Daqui para cá. Então, olha só. Esse meu 1 representa 1.000. Então, 1 vezes o 1.000. Porque é 1.000 que eu tenho, né? 1.000 mais 7 o quê? 7, não é 700? Então, é 7 vezes o 100. Mas 3 o quê? Que é o 30. 3 vezes o 10. Esse mais aqui parece um 7, né? Aqui, vamos melhorar. Mas 3 vezes o 10 mais 2 unidades. Então, 2 vezes 1. Creus, 2 vezes 1 é 1. Então, agora vai surgir esse elemento que é a nossa vírgula. Ele vai ser o nosso... É a vírgula, tá? A vírgula é a vírgula. Ele vai ser o nosso divisor de águas entre a parte inteira e a parte decimal. Então, daqui para cá é a parte inteira do número. Tranquilo? Parte inteira. E daqui para cá é a parte decimal. Como é que os antigos dizem? A parte quebrada do número, né? Parte decimal. Então, continuando. Então, até aqui, gente, ó. Isso aqui a gente já sabia fazer lá dos números naturais, né? Então, a gente vai agora acrescentar a parte decimal. Que é o quê? Mais... Eu tenho outro 2, que é 2 décimos. Opa! Então, eu tenho 2 décimos. Em vez de eu estar multiplicando pelo 10, agora eu estou dividindo pelo 10. 2 décimos. Ah, Creso, lá da fração. É isso aí, brother. Lá da fração. Então, eu estou dividindo para 10. Mais 3 o quê? 3 centésimos. Então, 3 centésimos. Ah, estou captando, né? Lá da minha fração. E, por fim, 1 milésimo. Está aqui. Então, eu tenho a nossa decomposição do meu número decimal. E como que a gente organiza, né? Como que a gente entende esse número. Então, coloquei um outro exemplinho aqui mais simples, tá? Pra gente trabalhar, né? Esse aqui bem simplesinho, mais molezinho aqui. Então, esse número aqui, o que que a gente tem? Deixa eu separar aqui. Ó, eu tenho 45. O que que é o 45? 45 é a parte... Ah, vai assim mesmo, que tá... Ó, 45 é o quê? 45 é a parte inteira. Opa. Eita, mas 45 é a parte inteira. Vamos colocar aqui, ó. Então, daqui para cá, eu tenho a parte inteira. Vou abreviar, tá? Parte inteira. E da vírgula, aqui tem a vírgula, né? Da vírgula para cá, eu tenho a minha parte decimal. Então, aqui eu tenho 5 unidades, 4 dezenas. Beleza? Então, isso aqui me dá 45. E eu tenho
45 não foi suficiente, tem mais uma fração disso. Então eu vou dividir para 10, porque o nosso sistema é decimal, não é verdade? Então aqui eu tenho 5 o quê? Eu tenho 5 décimos e 4 centésimos. Se a gente quiser decompor esse número, muito simples, eu vou ter 4, porque 45, né? Não é 4 dezenas? Então 4 vezes o 10, perceba isso, mais 5 vezes o 1, mais, agora eu tenho 5 décimos, então 5 dividido para 10, e 4 centésimos, 4 dividido para 100. Tá? Um separado aqui. Então essa aqui é que fica a nossa decomposição. Beleza, rapaziada? Espero que essa ideia aqui a gente passar um apanhado aqui sobre o que nós estamos tratando, né? Agora vai entrar a parte bem prática, eu já vou direto aqui para a conversão. Era até para fazer uma aula separada, mas eu acho que não precisa, né? Então a ideia é o quê? Como eu falei para vocês que nós estamos dentro dos conjuntos dos números racionais. Um racional, então, ele pode ter o formato de fração ou o formato de número decimal, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar com os dois. Então a gente tem que saber de decimal ir para fração e de fração voltar para número decimal. Clássico isso aí, tá? Então bora lá. Bom, olha só, 0,7. Crianças, como é que eu passo isso daqui para fração? Muito simples, gente. Só você ler. Eu tenho 7 o que aqui? Tenho 7 décimos. Então, eu tenho 7 décimos. Ah, Creuso, pô, fácil. Basicamente, gente, a gente vai eliminar a vírgula, vai escrever o número que a gente tem aqui em cima e vai ver quantas casas decimais tem. Por exemplo, esse outro número aqui, esse outro exemplo, eu tenho 8,34, né? Então, 8,34 eu posso escrever assim, ó, 834, só tirei a vírgula e vou ver quantas casas decimais tem. Tem uma, duas. Duas casas decimais é o quê? É centésimos. Aí você coloca o 100 aqui. Tá? Acaba sendo isso aqui. Beleza? Se você tentasse fazer a decomposição, só vou fazer para esse exemplo, tá? Se você tentasse fazer a decomposição, você teria 8, não é isso? Mais 3 décimos, mais 4 centésimos. Né? Como eu quero passar para fração, ó, vou colocar 1 aqui embaixo, vou tirar o MMC de 1, 10 e 100, que é o próprio 100. O que a gente faz? Divide e multiplica, não é? 100 dividido para 1 é 100, vezes 8 vai ser 800, mais 100 dividido para 10 é 10, vezes 3 é 30, mais 100 dividido para 100, 1 vezes 4 é 4. De tal forma que eu tenho 800 mais 30 mais 4. Então eu vou ter o nosso 834 sobre 100. E é daqui que vem essa regrinha que o prof acabou de falar. Então simplesmente você esquece a vírgula, tá? E vê quantas casas decimais tem. Nesse caso aqui, bem óbvio, né? Eu tenho 5. 5 o quê? Décimos, centésimos, milésimos. Então é 1000. Verifica quantas casas tem. 1, 2, 3 é 1000. 2 casas é 100. 1 casa é 10. Uma coisa que eu não falei. Essas frações que o meu denominador ele é uma potência do número 10, ou seja, ou é 10, ou é 100, ou é 1000, é 10.000, 1 milhão. Essas frações nós chamamos de frações decimais. Beleza? Então essas frações aqui, ó, essa daqui é uma fração decimal, uma fração decimal, uma fração decimal. Essas de baixo também. Então agora a gente vai fazer a volta, né? A gente foi de um número decimal, a gente passou para fração, agora a gente vai pegar uma fração, vai passar para número decimal. Claro que essas frações que eu estou colocando aqui, todas são frações decimais. Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho 3 décimos. Puxa vida, 3 décimos é 0,3, não é isso? Ou simplesmente a quantidade de zeros vai ser a casa que você vai, a quantidade de casas que esse número tem que ter. O meu numerador, né? Ó, tem que ter uma casa. Esse aqui tem que ter uma casa também, 45. Então vai ficar 4,5. Beleza? Esse aqui, esse número aqui é uma casa também. Então vai ficar 51,7. Tá? Se fosse essa fração aqui, ó, 517 sobre 100.
100 é centésimos, então tenho que voltar 2 casas, né? Então eu vou ter o quê? 5,17. Ele tem que ter 2 casas decimais, aqui tem 2 casas decimais. Beleza, galerinha? Então, eu vou colocar aqui algumas atividades, que é uma aulinha resumo, né? Vou colocar algumas atividades aqui, se você quiser pausar o vídeo, tentar resolver, beleza? Mas a gente já vai indo, já que já tem mais de 20 minutos de vídeo. Então, olha só, 0,4, vou representar em fração, porque ele quer em fração decimal, beleza? Então, é 4 sobre 10. Essa fração a gente pode simplificar ela, tá? Que é 2/5. Ele não pediu, ele pediu fração decimal. Então, esse aqui que é o resultado. Esse aqui é só um bônusinho, tá? A irredutível. Próxima. Opa, 7,3. Escrevo o número sem a vírgula e vejo quantas casas decimais tem que ter. Uma. Então é 10. É décimo, tá? Só isso. Aqui, 429. Opa, 429. Quantas casas tem que ter, Creus? Aqui tem 2 casas. Cara, 2 casas é centésimo. Então coloco 100 aqui. Acabou o problema. E por fim, 0,674. Então você vai escrever sem a vírgula, que vai dar 674. Quantas casas decimais tem que ter? 3. Então é 1000, que são milésimos. Tá? Da mesma forma, essa fração decimal, da mesma forma que eu vou ler esse número. Tá? Esse número aqui eu vou ler como 674 milésimos. Tá? Esse número eu posso ler como 429 centésimos. Tranquilo. Mas, geralmente a gente coloca a parte inteira. A gente lê a parte inteira e depois a parte decimal. Então a gente vai ler esse cara como 4 inteiros e 29 centésimos, que vai dar exatamente isso daqui. Esse outro número, 7 inteiros e 3 décimos. E esse aqui, simplesmente 4 décimos. Lembrando que a vírgula é o nosso divisor de águas aqui, tá? Beleza? E por fim, a gente vai fazer o contrário agora. Eu tenho uma série de frações aqui e eu quero escrever elas no formato de número decimal, beleza? Então eu tenho 57 centésimos. Opa, centésimos é 2 casas, então eu vou escrever o 57 e vou adicionar 2 casas decimais, 1, 2, tá aqui, ó, 0,57, tá? 348 centésimos, mesma coisa, 2 zeros, tem que ter 2 casas, então 3,48, beleza? 1634, escreve 1634, agora vamos adicionar a vírgula, aqui são 2 casas está aqui, tá? E por fim, 328 milésimos, então vamos lá, escreve 328, só que esse número ele tem que ter o quê? 1, 2, 3 casas decimais, então para esse número aqui, para 328 ficar com 3 casas decimais, vou ter que colocar um zero aqui, e a vírgula aqui, agora tem décimos, centésimos e milésimos. Beleza, galerinha? Espero que eu tenha ajudado. Essa só primeira aulinha. A gente vai ver mais nas operações, tudo com números decimais, né? Mas é a primeira aula aí que a gente tem que ter. Beleza? Se puder deixar um like, pro Creus agradece. Valeu, abração e até a próxima aula.